Agora é hora do grande debate aqui no Expresso CNN. Eu lembro a você que está chegando pela primeira vez. Vou te contar, esse é um quadro de grande sucesso na CNN americana e um novo modelo aqui no nosso país. O nosso objetivo sempre, nós vamos falar isso todo santo dia. O nosso objetivo é o quê? Apresentar, sim, temas relevantes que repercutem com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Para quê? Para que você sempre construa a sua opinião, a sua forma de pensar. Hoje, como a gente mostrou o dia inteiro aqui na programação da CNN, mais exatamente lá para o finalzinho da manhã, início da tarde, a gente mostrou inclusive bastante no Expresso, o dia foi e está sendo agitadíssimo em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro informou ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, que quer trocar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Faleixo. Moro não aceita a mudança e avalia deixar o governo. E esse é o tema do grande debate de hoje. Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal, e Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite a vocês, boa noite, Augusto, e boa noite, Caio. Boa noite. Bom, Caio, suas primeiras considerações, por favor. Pois é, né? Bom, o ministro Sérgio Moro, ele estaria corretíssimo em pedir demissão caso não pudesse indicar o diretor-geral da Polícia Federal. Seria impossível não reconhecer a razão do ministro Moro, porque a autonomia para a nomeação de cargos do Ministério da Justiça foi sacramentada por compromisso público do presidente com os eleitores brasileiros. E aqui eu quero abrir aspas para o próprio Jair Bolsonaro em coletiva de imprensa, novembro de 2018. Ele disse o seguinte: parabéns à Lava Jato. O recado que eu estou dando a vocês é a própria presença do Sérgio Moro no Ministério da Justiça. É integralmente dele o Ministério. Sequer influência minha existe em qualquer cargo daquele Ministério. É o compromisso que eu tive com ele, Sérgio Moro, é carta branca para o combate à corrupção e ao crime organizado. A mensagem é clara e cristalina. Essa fala do presidente, como muitas outras, prestigia a independência e o poder de ação do ministro Moro à frente da pasta da Justiça. E o mínimo que se espera do presidente da República é que ele seja um homem de palavra, especialmente em relação a compromissos assumidos com o cidadão brasileiro. E além da questão do respeito à palavra empenhada, tem um aspecto político. Sérgio Moro é um símbolo da verdadeira justiça. É, portanto, um ativo moral desse governo, que, por associação, goza da credibilidade e da popularidade do antigo juiz da Lava Jato. É um pouco daquela velha história, né? Diz-me com quem andas e te direi quem és. E andar ao lado do Sérgio Moro, além de ser uma honra, traz prestígio político. Por isso, é possível sintetizar toda essa apreensão da opinião pública em uma questão fundamental. Com quem o presidente da República quer andar? Com o ministro Moro, que é um ícone internacional do combate à corrupção, ou com as pessoas que querem a cabeça dele e dos seus subordinados de confiança? Coincidentemente, esse impulso, digamos assim, intempestivo do presidente de trocar o comando da Polícia Federal veio no dia seguinte à abertura de diálogo entre o governo federal e as lideranças do Centrão. E agora já se fala em tirar a pasta do trabalho do Ministério da Economia para entregá-la aí numa bandeja de prata ao PTB do Roberto Jefferson. Já se fala em entregar o Banco do Nordeste para o PL do Valdemar Costa Neto. Ambos esses parlamentares são fisiológicos do Centrão e ambos são mensaleiros condenados. O nosso presidente, ele se elegeu tendo como um norte moral um belo versículo de João, não é? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um outro João diz no livro do Apocalipse: seja quente ou seja frio, não seja morno, que eu te vomito. De que adianta não lotear os ministérios para depois negociar pastas e cargos? De que adianta romper com o presidente da Câmara para se compor com as lideranças do Centrão? E de que adianta despetizar a administração pública, mas nomear quadros da esquerda para o Poder Judiciário? Senhor presidente, seja quente ou seja frio, não seja morno, não busque um meio termo, porque não existe meio ladrão. Não transija, não contemporize, não barganhe com essa corja. Mais vale ser afastado do poder por criminosos do que se manter no poder por causa deles. Fique com seu ministro herói e lembre-se que ainda não é tarde para andar em boa companhia. Augusto. Bom, boa noite a todas e todos. Eu trabalho
quase que diariamente, analisando processos que a investigação foi feita pela Polícia Federal. Eu posso não concordar com a linha de investigação da Polícia Federal em um outro caso, posso não concordar com a conclusão que a Polícia Federal chega em alguns casos, mas o que eu posso afirmar, em razão dessa minha experiência, é que a Polícia Federal do Brasil é extremamente bem preparada. Ela tem delegados, escrivães de polícia e agentes que foram, ao longo dos anos, se modernizando, se aperfeiçoando, e hoje a Polícia Federal é uma polícia, sim, de excelência. Muito se deve, e aqui eu acho que não há divergência ideológica que consiga contestar essa minha afirmação, muito se deu graças ao ministro Márcio Tomás Bastos. A época dele, na frente do Ministério da Justiça, é que houve essa modernização e essa melhora da Polícia Federal. A Polícia Federal, por ser essa polícia independente e boa, ela não serve a governos, ela não serve a presidentes, a juízes, a ministros e a procuradores. A Polícia Federal serve a quem? A Justiça. Eu acho curioso, nesse nosso passado recente, alguns juízes e outros membros do Poder Judiciário foram alçados à categoria de combatedores de crime. O juiz tal luta contra o crime, o juiz tal combate a corrupção. O juiz não tem que combater corrupção, o juiz não tem que combater crime, o juiz tem que julgar. A partir do momento que o juiz se auto-intitula combatendo algo, ele perde aquilo que é essencial no julgamento, que é a imparcialidade. É evidente que o trabalho de um juiz acaba, sim, combatendo o crime, mas a essência do trabalho do juiz não é combater nada. Quem combate o crime é a polícia. Esse é o trabalho essencial da polícia. E para a polícia poder trabalhar de uma forma livre, ela precisa de uma coisa essencial, que se chama autonomia. Polícia sem autonomia é polícia direcionada. Polícia sem autonomia é polícia que investiga aquilo que quem controla essa autonomia quer que a polícia investigue. Então, o mais grave desses episódios de hoje, esses fica, não fica do ministro Moro, é porque o tema principal e o motivo principal para a possível saída do ministro Moro se dá justamente em razão do controle do cargo de diretor-geral da Polícia Federal. E o que mais me preocupa, na verdade me deixa extremamente preocupado, é que tem alguém, e isso que a gente tem que saber quem, que acha que pode controlar a Polícia Federal, simplesmente mantendo um cargo. Como se trocando o delegado-geral A para o delegado-geral B fosse conseguir conduzir investigações dessa instituição que tem tantos homens e mulheres fiéis ao seu trabalho de investigar e de combater o crime. Então, o que mais me preocupa deste fato específico na data de hoje é a quem interessa e por que este interesse em tentar controlar a Polícia Federal. Caio? Eu tenho pouquíssima coisa aí a acrescentar. Bom, eu não consigo dissociar a busca pela justiça com o combate ao crime, né, ao contrário da explanação do Dr. Augusto. E eu também entendo que a Polícia Federal ela é sim subordinada ao Ministério da Justiça, isso no organograma do Estado. Mas o ponto, eu queria pegar um gancho aí na última fala do Augusto, né? A quem pode interessar controlar a Polícia Federal, né? E em qual contexto que isso se encaixa? Né, porque o timing foi impressionante, né? Você tem essa abertura do diálogo, da articulação com o Centrão e logo na sequência, assim, de maneira intempestiva, em plena pandemia, que a gente pode dizer isso, você tem esse novo fato político, né, que vai na contramão dos eventos e me impressiona porque esse cargo específico, né, de diretor da Polícia Federal, ao que consta, o titular ele já estava de malas prontas praticamente aí a partir do segundo semestre. Então, por que agilizar as coisas agora, nesse exato momento? Não tem como não soar como uma grande barganha, né? Eu citei aqui a pasta, imagina um absurdo de você tirar a pasta do trabalho,
né, que está embaixo da Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho, agora com o Dr. Bruno Bianco, tirar a pasta do trabalho e voltar ela, né, numa bandeja de prata, como eu disse, para as mãos do PTB. A gente sabe muito bem como era loteado o Ministério do Trabalho, né, durante a cleptocracia lulopetista. A gente sabe da farra das cartas sindicais vendidas por milhões e milhões de reais, a indústria, né, de sindicato, enfim. É lamentável, é um verdadeiro retrocesso e eu não consigo entender, porque se a ideia é combater a velha política, combater o centrão, combater a corrupção, você não combate a velha política prestigiando a velha política, você não combate o centrão negociando com o centrão e você não combate a corrupção se associando a corruptos. Né? Eu usei duas falas aí bíblicas, né, doutor? Eu falei do Evangelho de João e também o livro do Apocalipse. Eu estava vendo uma outra que é muito verdade, né, que é Marcos 8,36. Ele fala de que adianta o homem ganhar o mundo se ele perder a sua alma. Não faz sentido nenhum. Muito dessa barganha está sendo feita aí em nome de impulsionar a campanha de um deputado à presidência da Câmara para suceder o Rodrigo Maia. De que adianta? Não adianta absolutamente nada. Isso é maquiavelismo, os fins não justificam os meios. Pode me acusar de ingenuidade política, o que quer que seja, mas não é assim que a gente vai chegar. Né? A própria eleição do presidente mostrou que é possível sim fazer coisas de forma disruptiva. É possível um presidente da República se eleger com uma eleição que custa menos de R$1 milhão. É perfeitamente possível montar uma equipe ministerial sem lotear os cargos, os altos cargos dos ministérios entre os caciques políticos. Dá para fazer, é possível aprovar uma reforma da Previdência sem comprar o Congresso e sem sair vendendo cargos e verbas públicas. Sabe? A gente tem esses elementos. E eu não consigo entender realmente o porquê dessa concessão, até porque eu tenho a sensação de que vai começar a faltar galinheiro para tanta raposa se o governo federal incorrer por essas velhas práticas. Augusto, o Caio disse nas primeiras considerações que essa intenção, essa tentativa ou essa determinação do presidente Jair Bolsonaro, porque, enfim, ele pode fazer isso de trocar o diretor da Polícia Federal, é um impulso intempestivo? Olha, ele teve ao longo da curta duração até agora do mandato dele vários impulsos intempestivos. Eu acho que o presidente faz parte da personalidade dele esse tipo de reação. Mas se a gente considerar que o que ele fez hoje, se de fato as notícias divulgadas expressarem exatamente o que aconteceu, na verdade, é quase que eu diria um suicídio político. Né? O presidente que já está bastante isolado, reiteradamente tomando medidas de cunho autoritário, ou fazendo falas de cunho autoritário, tentando agora desesperadamente recuperar, ou na verdade começar a construir uma base eleitoral que ele até agora não conseguiu. E aqui eu vou quase puxar o assunto de ontem para ver se eu e o Caio a gente discorda de alguma coisa, porque hoje a gente está concordando bastante. De fato, loteando cargos. Não há mais nada, não há expressão mais clara da velha política, tão aqui criticada por várias vezes, do que lotear cargos em troca de apoio político. E é isso que está acontecendo. Por quê? Porque o presidente está se isolando cada vez mais. Então, se foi um ato intempestivo dele, realmente fica difícil entender que futuro político o presidente pretende ter, porque ele queira ou não ter mais 2 anos pela frente. E agora, voltando um pouco à questão da autonomia da polícia e quem tem o interesse de tentar controlar, eu digo tentar porque eu acho que não há alteração de diretor-geral da Polícia Federal que vai fazer com que ninguém controle a condução de inquéritos policiais e de investigações. Eu acho que isso é uma ilusão, achar que simplesmente trocando uma pessoa, colocando outra no lugar, isso vai acontecer. Inclusive, até em relação ao ministro Sérgio Moro, essa insistência dele de manter, eu acho que tem muito mais a ver com a posição, a necessidade dele manter uma posição, do que, de fato, ele precisar, para o trabalho dele, manter o diretor-geral da Polícia Federal, uma pessoa próxima a ele. É óbvio, ele, como ministro da Justiça, é muito melhor que tenha um diretor-geral próximo a ele. Mas, volto a dizer, esse cargo não tem esse controle, esse poder todo que parece, em razão dessa disputa, ter. Me preocupa porque, nas notícias de hoje, 3 fatos apareceram que podem justificar essa tentativa, mais uma vez, de se controlar a Polícia Federal. O primeiro é a existência do inquérito das fake news. Então, há diversas informações hoje na imprensa de que haveria ali
informações muito importantes nesse inquérito das fake news e que então que a troca do comando da Polícia Federal seria de alguma forma para tentar abafar ou coisa parecida o que foi encontrado nesse inquérito das fake news. Mais ainda, juntando este inquérito ao inquérito recém-instaurado das manifestações e da afronta à Lei de Segurança Nacional, que também seria uma forma de tentar controlar, principalmente, eu falei isso aqui quando a gente tratou desse tema, quem estaria financiando essa movimentação. E por último, um caso que nunca, em momento nenhum pode ficar esquecido da nossa memória, é o assassinato da vereadora Marielle e do seu motorista. Que vira e mexe a discussão sobre federalizar, não federalizar, entrada da Polícia Federal, saída da Polícia Federal, dentro dessa investigação. Essa investigação continua em andamento, nós precisamos saber quem mandou matar a Marielle ainda, e o controle da Polícia Federal vai servir, eu volto a dizer, eu vou me corrigir, não é controle, é tentativa de controle, porque eu acho que ninguém vai conseguir controlar a Polícia Federal simplesmente trocando um cargo de diretor-geral. Mas me preocupa muito essa pseudo-noção de tentativa de controle para esconder o quê e a que interesse. E esses 3 casos específicos que eu citei aqui me preocupam muito, deveriam preocupar muito a todos os brasileiros, e só a possibilidade de alguém achar que pode tentar, de alguma forma, conduzir essas 3 investigações é algo que nós temos que prestar atenção diariamente e ficar atentos diariamente para que não haja nenhum tipo de interferência política, ideológica, partidária ou interesses pessoais de A ou B no encerramento e na condução dessas tão importantes e quantas outras dezenas e centenas também de investigações importantes que a Polícia Federal toca diariamente. Algo ainda sobre esse assunto, Caio, ou vamos para o segundo tema? Eu queria só complementar. Favor. Eu lembro quando eu tive oportunidade de comentar aqui sobre os vira-latas da República, né, que agora eles não estavam mais com acesso ao filé e eles tinham que se contentar com a carniça. E eu lembro que, à época, a gente trouxe aqui para o espectador da CNN uma matéria do nosso colega, o Caio Junqueira. E ele usou um termo interessante na reportagem dele, que eu não conhecia, que eram os tais cargos em parceria, né, que eram cargos de segundo escalão, né, doutor? Que eram loteados aí nos estados. Então, a gente está falando de FUNASA, de DENIT, INCRA, IBAMA e por aí vai. Ele me explicou depois toda a sorte de denominações que existem dentro da organização e da administração federal nos estados e como os partidos e as lideranças políticas se estapeiam, né, por esses cargos. O ruim é que agora a gente vê um movimento no sentido oposto, né? Antes você estava do filé para a carniça, agora estamos da carniça para o filé. E eles continuam, porque, como eu disse, vira-lata não vai largar o osso tão fácil. Sobre a minha autocrítica de ingenuidade política, né? Hoje eu participei de uma live com a jornalista Liliane Ventura e ela fez uma pergunta muito inteligente. Ela falou, olha, como é possível governar, então, sem fazer essa contemporização, essa conciliação, esses acordos com o centrão político nessa base do toma lá da cá? E a minha resposta foi categórica, porque tem algumas situações em que a gente não pode transigir, e uma delas é com moralidade. Não se deve governar em parceria com essas pessoas. Não se deve governar em parceria com essas pessoas. A Constituição, ela assegura ao presidente o direito de veto, né? E a popularidade, né, inerente ao cargo da presidência da República assegura a ele uma capacidade enorme de comunicação. Então, esses são os 2 instrumentos que ele tem em mãos. Claro, o veto ele é fácil de derrubar, a rejeição do veto precisa apenas de maioria absoluta. A gente está falando aí de 247 votos dos deputados e 41 dos senadores. Mas ele dá o ônus político para o Congresso. E é assim que é possível governar. Porque a gente já falou, assim, o político médio brasileiro ele é absolutamente covarde em relação à opinião pública. Não foi possível aprovar a reforma da Previdência nesses moldes, com o povo na rua, em 26 de maio? Não foi exatamente isso que aconteceu? Exatamente isso que aconteceu. E tem um outro mecanismo, que é a judicialização dos processos. A gente vê uma série de ilegalidades, né? Eu mencionei aqui ilegalidade flagrante, né, no atropelo do regimento interno da Casa, quando não foi pautado o destaque que reverteria os 3 bilhões de reais do fundo partidário e do fundo eleitoral para o combate à pandemia do novo coronavírus. Isso poderia muito bem ter sido judicializado por um governo federal realmente independente. O governo ele tem que sair dessa posição de refém e ele tem que ir para o ataque com as armas que ele tem, que são os vetos presidenciais e uma capacidade quase ímpar de comunicação, seja pela imprensa, seja convocando pronunciamento em rede nacional
e seja pelas suas próprias redes sociais. Bom, hoje vamos então para o segundo tema, debatedores concordam? Vamos lá, hoje um dia importante e triste também, porque tivemos mais um dia de recorde de mortos em todo o nosso país. E o assunto, né, da reabertura gradual ou não da economia aumenta no país, as pessoas estão muito falando sobre isso. Nosso segundo tema é exatamente esse, de que maneira os estados e os municípios devem abrir a economia. Só para atualizar, hoje o Brasil registrou em 24 horas 407 mortes no país inteiro. Então, só para deixar claro, em 24 horas. Começamos com você agora, Augusto. Como eles devem reabrir? De forma, não vou falar de forma simples, porque de simples não tem nada, mas de uma forma que já foi bastante explicada no programa de ontem, com ciência. Ciência e dados. Sem ciência e dados, não tem como você fazer projeção nenhuma. Não tem como você desenhar cenários, não tem como você fazer perspectivas. Infelizmente, nossos dados, como foi já dito e, na verdade, comprovado, nossos dados são ruins, né? Nossa coleta de dados é muito diferente da coleta de dados que é feita em outros países. Então, nós temos a dificuldade de montar este planejamento diante da precariedade de dados. Mas nós não podemos abrir mão e nós não temos, na verdade, outra saída que não seja com base na ciência e análise principalmente da curva epidemiológica, para conseguir, de alguma forma, fazer um planejamento. Inclusive, ontem nós discutimos aqui alguns artigos, eu, inclusive, trouxe um artigo que o Caio divulgou, e hoje eu fiquei sabendo, na verdade, que um dos pesquisadores que escreveu o artigo se manifestou publicamente, eu não sei se em razão do fato do artigo ter aparecido aqui no debate, mas defendendo o isolamento da forma como ele está. Então, é curioso da gente perceber que realmente há posicionamentos de pessoas que, inclusive, são signatárias de um estudo que faz uma previsão, de certa forma, otimista. Acho que nada que chegue a 15 mil mortes consegue ser otimista, mas mesmo desse cenário mais otimista do que outros, ainda assim insistem na necessidade da manutenção da forma como está sendo feito o isolamento aqui na cidade de São Paulo. Me preocupava ontem, continua me preocupando hoje, a sensação de liberdade, e essa foi a crítica que eu fiz, continuo fazendo, e acho que pode ter sido um erro do governo do estado de São Paulo, um pouco se sentindo pressionado pela opinião pública, pressão natural que todos nós fazemos, porque essa pressão é interna, vem da gente, de querer saber, de ter um norte, quando isso vai passar. Então o governo estadual acabou cedendo essa natural pressão da opinião pública e foi dar uma satisfação. E dando essa satisfação, colocando uma data futura, está acontecendo exatamente aquilo que a minha previsão de ontem fez. As pessoas estão se sentindo mais confortáveis porque, no dia 11 vai começar a abrir, não na capital, no interior, mas hoje, infelizmente, vindo aqui para a CNN, eu percebi mais uma vez que tem cada dia mais gente na rua. Isso não é hora de ser feito, principalmente na capital do estado de São Paulo, que teve o recorde de pessoas infectadas e mortas hoje. Caio, por favor. Só para complementar as informações do Dr. Augusto, né, em relação ao estudo que a gente debateu longamente ontem, né, que foi o modelo Covid Brasil. Esse estudo ele prevê o pico, né, de contágio, que eles chamam entre 29 de abril e 4 de maio, né, de fato. E como eu expliquei assim, longamente ontem, ele parte do pressuposto que o isolamento ele permaneça como está. Isso significa, inclusive, com os vícios, né, do atual isolamento, a gente sabe que menos de 50% da população paulista tem respeitado o isolamento horizontal como proposto pelo governador do estado. De novo, esse estudo ele é interessante porque ele usa um modelo algorítmico um pouquinho mais avançado, ele considera outras variáveis, peculiaridades, né, do nosso sistema, enfim, do nosso estado, do nosso país, mas ele também trata do estado de São Paulo como se fosse um bloco, ele não analisa isso por regiões. O que é o interessante, e acho que foi o ponto central do nosso debate ontem, é que em qualquer dos cenários, né, o fator limitante, que é o que eles chamam, o determinante, para a gente ter uma escala, né, da pandemia e da mortalidade da pandemia, está diretamente associada à existência de leitos de UTI. Então,
se eu pudesse recomendar uma métrica para que o espectador da CNN ficasse atento, né, na cobertura da imprensa e nas longas e cansativas, exaustivas e autorreferentes coletivas de imprensa do governador de São Paulo, prestem muita atenção sempre, né, na ocupação dos leitos de UTI. A última vez que a gente forneceu essa informação para o espectador da CNN, eles estavam entre 53% no estado, 73% na região metropolitana. Essa informação ela é determinante. A gente também falou, né, isso foi trazido aqui como se fosse um ponto positivo a favor do governador. Eu questionei essa interpretação do dado, mas entre 70% e 74% da atividade econômica ainda persiste. É claro que como isso não é distribuído de forma igualitária entre os participantes da vida econômica, principalmente os trabalhadores autônomos, os pequenos empresários e toda a sorte profissional que está sendo muito prejudicada no setor privado por essa pandemia, isso não é uma boa notícia. Mas o ponto é que, na prática, já existem protocolos de distanciamento social que parecem estar sendo efetivos, a julgar pela capacidade dos hospitais. E pelas notícias que a própria CNN trouxe para a gente, finalmente as autoridades públicas estão conseguindo, aí, de alguma forma, aumentar a estrutura do sistema hospitalar, e isso é uma boa notícia para contrastar com esse recorde no número de mortes, que também eu gostaria de fazer só uma pequena observação, a julgar pelas declarações do novo ministro da Saúde, pode estar muito relacionada também com uma questão de acerto diagnóstico de exames, ou seja, não necessariamente houve um pico de óbitos, mas sim chegaram os exames de óbitos de dias anteriores, né? Vamos torcer para que esse seja o caso e que nós não estejamos aí num viés de alta dessa pandemia. Enfim, é só uma torcida. Sim, o ministro da Saúde, então, já que o Caio citou, até para o comentário e o debate de vocês, na entrevista coletiva de hoje, o ministro da Saúde, Nelson Teich, usou menos de 3 minutos para se referir a esse aumento de mortes em 24 horas, 407 mortes no total no nosso país até agora, 3.313, e num dos aspectos ele falou que pode ser consequência desse aumento de mortes, de uma intenção ali grande das autoridades de fechar o diagnóstico ou uma linha de tendência de aumento, mas não falou nada além disto. Augusto. Tem 3 pontos que eu queria abordar nessa minha fala. Primeiro, em relação ao ministro da Saúde, que toda vez que eu me referi a ele, eu quero fazer essa introdução. Acabou de entrar, bonde andando, foi, na verdade, extremamente corajoso de aceitar esse cargo no meio de uma pandemia. Isso é uma coisa que ninguém pode dizer, né? Então, assim, nós brasileiros temos que agradecer a coragem dele de ter assumido esse... Não vou nem chamar de abacaxi, porque eu gosto de abacaxi. Assim, é uma pandemia que está matando milhares de pessoas no meio dela. Agora, ele não tem, é evidente, a eloquência e a facilidade de falar com o público que o ministro Mandetta tinha. O ministro Mandetta também, além de médico e ministro da Saúde, foi deputado federal, é um político, naturalmente tem mais facilidade. Ele até tentou, o ministro da Saúde, fazer um media training recente, mas a gente percebe que o forte dele não é a comunicação. Não tem problema nenhum. Ele sendo um bom ministro da Saúde, ótimo. A minha preocupação específica em relação a esse ponto é que, por nós termos o presidente da República, que muitas vezes, quando se manifesta sobre esse tema, também não se manifesta da forma mais correta, é muito importante e me causava, tudo num relato pessoal, me causava uma certa tranquilidade, principalmente no início da quarentena, em que as emoções vinham com mais frequência, que a gente não sabia absolutamente nada do que ia acontecer no dia seguinte. Ver a figura do ministro Mandetta falando com aquela segurança, falando com todos aqueles dados, me trazia conforto. Então, eu obviamente não posso querer que o ministro vire uma outra pessoa do dia para a noite, mas eu sinto falta dessa tranquilidade no discurso, principalmente em formar dados, que o ministro Mandetta fazia. Então fica aqui, quem sou eu, mas fica aqui uma sugestão. É preciso melhorar um pouco essa comunicação, porque a população espera do ministro da Saúde, num momento desse, um pouco de segurança. O segundo ponto, e esses são bem mais rápidos, porque é uma dúvida minha, por que a gente não já tornou obrigatório o uso de máscaras? Em todo o Brasil.
Se está comprovado, no início da pandemia a gente entendia por que a gente não recomendava o uso de máscaras para todo mundo para não acabar as máscaras na rede hospitalar. Está bastante claro. Agora já há máscaras de pano, máscaras feitas de vários materiais que conseguem conter o vírus. Está cientificamente comprovado que ela ajuda. Isso vai ser um protocolo de higiene que provavelmente a gente vai ter que usar, não sei, quem sabe o ano inteiro. Por que já não se deixa obrigatório até para a gente ir se acostumando? Eu começo a me acostumar, estou ficando com a orelha de abano um pouco, mas começo a me acostumar mais a usar máscara. Eu acho que tem que tornar já neste momento, nacionalmente, obrigatório o uso de máscara, até para a gente ir se acostumando com esse novo protocolo. E por último, ontem houve uma publicação de um conjunto de entidades de doenças infecciosas da Europa e um dos pontos principais que me chamou bastante atenção nesse estudo é uma política que eles chamaram dos 3 T's. Test, Track and Trace. Seria basicamente o seguinte, testar, localizar a pessoa e monitorar essa pessoa. Isso que foi a causa do sucesso de muitos países que conseguiram, principalmente a Coreia do Sul, conseguiu controlar o avanço da epidemia, justamente monitorando não só aglomerações, mas monitorando também as pessoas que estavam doentes para poder saber que pessoas tinham ficado próximas dela. Nós estamos ainda engatinhando nessa tecnologia. E por que estamos engatinhando? Porque não temos apoio do governo federal, que critica imensamente a postura do governo do estado de São Paulo de monitorar de forma anônima aglomerações, mas ao mesmo tempo publica uma medida provisória autorizando, sob a justificativa que já foi desmascarada de uma pesquisa, que o IBGE tenha todos os nossos dados linkados à nossa linha telefônica. Vocês sabem disso? Que é uma medida provisória autorizando o governo federal, obrigando as empresas de telefonia a entregar para o IBGE para uma pesquisa, nosso nome, CPF e endereço. Pesquisa essa que é feita por amostragem por telefone, ou seja, nós não precisaríamos, o governo não precisaria saber de aproximadamente 230 milhões de linhas telefônicas ativas. Então, um governo que, ao mesmo tempo, tenta proibir um dado anônimo para conter a pandemia, pede todos os nossos dados para fazer uma pesquisa, aí sim com dados concretos e não anônimos nossos. Então isso me preocupa bastante. Caio? Quando que as intenções ulteriores dessa medida provisória foram desmascaradas, doutor? Eu estou desmascarando aqui. Não, simplesmente porque quando eu li o texto do MP, inclusive na ementa, já era muito claro, né, no sumário, lá no resumo da medida provisória, fica muito claro que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística não é autorizado a repassar esses dados para nenhum outro órgão e nenhuma outra autoridade do governo federal, qualquer que seja. E com todo respeito ao IBGE, eu não quero ter meus dados armazenados no computador do IBGE, os dados da minha linha telefônica com o IBGE, mesmo que ele vá devolver em algum momento. Esses dados, queira ou não, estão na mão do governo federal, que tem ímpetos autoritários, tem uma série de coisas. Eu não concordo com essa divulgação. De uma forma que parecia que isso ia ser, enfim, de certa forma compartilhado dentro da estrutura do governo, e a própria medida provisória não prevê isso, pelo contrário, né? Ela é explícita em sentido oposto. E pelo que eu entendi, talvez eu esteja num dia muito ingênuo, tenha dado o benefício da dúvida ao texto legal, a ideia realmente é poder fazer pesquisas customizadas com os donos das linhas telefônicas a respeito da pandemia, e inclusive a MP ela tem prazo determinado, enquanto durar o isolamento social. Então, feitos esses esclarecimentos, eu concordo com a sua ideia relacionada a máscaras, como inclusive um protocolo de distanciamento social, Ontem a gente falou muito sobre a flexibilização da quarentena, e o uso de máscaras tem se comprovado muito eficiente. A gente teve no primeiro momento até a OMS incorrendo num erro grosseiro, falando que o vírus não se propagaria pelo ar, e também que o uso de máscaras não era recomendado. Isso talvez tenha custado milhares e milhares de vidas humanas. Aí essa conta está a cargo da Organização Mundial da Saúde. É uma verdadeira pena. E sobre os comentários a respeito do novo ministro, eu estou com você, viu? Eu prefiro um ministro lacônico do que um ministro midiático, um ministro técnico, a um ministro político, essencialmente, que era o caso do Mandetta, e daí a capacidade oratória dele, e eu prefiro essencialmente um ministro austero a um ministro hipócrita, que faz festinha de despedida no seu gabinete, depois de passar semanas e semanas instruindo a população de forma bem incisiva
né, a manter distância, a não abraçar pessoas queridas e esse tipo de coisa. Então, eu acho que agora é muito mais hora de trabalhar e eu prefiro infinitamente que ele gaste mais tempo se debruçando sobre os dados, se debruçando sobre a ciência, do que dando relatórios midiáticos para depois, às escondidas, e fazer festinha e abraçar todo mundo no gabinete, né? Eu acho que esse é o novo padrão que a gente espera do chefe do Ministério da Saúde. Agora os argumentos finais, começando com você, Augusto, por favor. Eu vou voltar ao tema inicial, porque eu acho realmente muito preocupante e muito importante que a sociedade fique extremamente atenta a qualquer tipo de movimentação que tenha um caráter de controle, um caráter autoritário, ainda mais de instituições sérias, respeitadas e necessárias, como é a Polícia Federal. A Polícia Federal do Brasil tem na sua competência a investigação de crimes gravíssimos que assolam o nosso país. É uma polícia, volto a dizer, de excelência, uma polícia que trabalha, na sua imensa maioria dos casos, muito bem e precisa ser preservada. E o que mais me preocupa é a noção equivocada de algumas pessoas, e eu não saberia, infelizmente, nominar, e é isso que eu acho que a gente tem que ficar atento, a noção equivocada de que acham que podem controlar. E mais do que isso, achando que podem controlar, com que intenções pretende-se tentar controlar a Polícia Federal. A gente não pode deixar esse tema, essa página virar. Não pode. A sociedade tem que ficar atenta. Caio, seus argumentos finais, por favor. Eu vou aproveitar esses últimos segundos aí para novamente instar o presidente da República a cumprir a sua palavra, né, para cumprir o seu compromisso assumido com o povo brasileiro de autonomia para o ministro Sérgio Moro. Né? Como eu disse, o ministro Sérgio Moro é um herói nacional, ele é um verdadeiro ativo moral desse governo. Né? É um erro achar que a opinião pública não vai ficar extremamente contrariada com a demissão, o afastamento ou o que quer que seja. Até porque esse é um ministro que já mostrou que tem bastante estômago, consegue ser contrariado, não é verdade? Então, ele demonstra flexibilidade, né? Ele não é uma pessoa intransigente, nada disso. Até acho que poderia ser mais duro em relação aos objetivos dele, porque a gente sabe que se ele tivesse, de fato, não só autonomia, mas apoio, né, das elites políticas e das elites judiciárias, o combate ao crime no Brasil já estaria em outro degrau, em outra etapa. É isso então, debatedores estão tão disciplinados hoje. Tomamos bronca ontem. Somos jovens e aprendemos rápido, Moraliza. Porque eu falei rapazes/meninos. Saiu sem querer. Obrigada, boa noite, até amanhã. Saúde. Debatedores disciplinados.